Rally de Portugal. Carlos Sainz passou para a frente da tabela e é agora o líder com apenas 3 décimos de segundo. 3 décimos de segundo de vantagem sobre Tommy McKinnon. Vai ser então uma classificativa espetacular esta ponte de Limassol a que vamos assistir dentro de momentos. Vamos então passar ao quadro da classificação, quando falta apenas uma classificativa. Carlos Sainz é agora o líder, repito, com 3 décimos de segundo sobre Tommy McKinnon, que é o segundo. O terceiro é Marcos Gronholm, ele está a 2 minutos e 13 de Tommy McKinnon. O quarto é Richard Burns, a 54 segundos de Marcos Gronholm. E o quinto, François Delacour, em Ford Focus. Vamos assistir então a uma prova de certo espetacular nesta última classificativa. Luís Celino, comentador SIC, o que é que aconteceu em Ponte Lima Oeste? Eu diria que a recuperação de quilómetros que faltavam para o final do Rally por parte de Carlos Sainz, com esta redução de uma classificativa, em vez de fazer resignar o piloto espanhol, permitiu que ele tivesse uma força psicológica ainda mais forte. Por outro lado, Tommy McKinnon não esperava que isto acontecesse, talvez lembrando-se do que se passou na Suécia, onde ele tudo tentou e tudo perdeu. O espanhol está em grande forma e o Ford Focus está com um motor magnífico e com grande eficácia. Anulada que estava então Ponte de Lima Este, Carlos Sainz deu tudo por tudo em Ponte de Lima Oeste. Ele ganhou 13.3 para Tommy McKinnon. Vamos então conhecer agora a classificativa que falta. Ponte de Lima Sul, são apenas 11 km para discutir a liderança, a vitória no Rally de Portugal. Vamos acompanhar o último setor com destaque para um gancho à esquerda, que é o único entrave e que permite que a prova seja um pouco menos rápida nesta fase final. Vamos então a bordo com a Fernando Pérez conhecer este troço. Quem vai para poder decidir a vitória no Rally vai passar aqui muito depressa, se tiver a decidir a vitória. De qualquer maneira é um troço que aqueles que já não decidem nada vão passar devagar. E vão passar devagar porque o piso é muito mau. Uma sucessão de uma curva, uma ligeira reta, e vamos chegar a uma curva muito interessante próximo do fim, um ligeiro gancho à esquerda, muito bonito, deve dar aqui uma travagem bastante bonita. Eu não gostava de estar na posição de poder ter que decidir o Rally aqui nesta parte, vai ser realmente, é muito desgastante para os automóveis. As condições que teve Fernando Pérez eram obviamente diferentes, choveu entretanto, o piso está mais lamacento, mais escorregadio e é de facto uma classificativa complicada para decidir a vitória. Tommy McKinnon ou Carlos Sainz, um deles certamente irá vencer este Rally de Portugal edição 2001, a menos que haja uma hecatombe e que os dois desistam, aí seria o vencedor, seria Marcos Gronholm. Tommy McKinnon começou este Rally de Portugal a vencer. Ele ganhou a Super Especial de Baltar, venceu também as etapas de Faf, Lameirinha, Vieira, Cabeceiras, a primeira passagem em Oliveira do Hospital, a primeira passagem em Arganil, a segunda passagem em Góis e a classificativa de Tábua. Quanto a Carlos Sainz, menos vitórias, mas um andamento muito regular. Foi o vencedor da segunda passagem por Viso, o vencedor em Mondim de Basto, vencedor em Lousada e em Arganil 2 e também venceu ontem já ao final do dia a classificativa de Mortágua. Dentro em breve vamos ter então a Tommy McKinnon a iniciar esta classificativa, ele que então perdeu 13,3 segundos para Carlos Sainz. Carlos Sainz em Ponte de Lima Oeste fez 18,19,2 e a Tommy McKinnon 18,32,5. Isto quer dizer que Carlos Sainz em Ponte de Lima Oeste, um troço com digamos, terá então 23 km, sim, 23 km. Em Ponte de Lima Oeste, isto significa que Carlos Sainz ganhou mais de meio segundo por quilómetro para Tommy McKinnon. Estamos a falar de campeões do mundo, estamos a falar de facto de diferenças mínimas, mas é muito tempo aquilo que Carlos Sainz conseguiu tirar nos 23 km de Ponte de Lima Oeste.
os carros da organização que verificam o troço antes dos carros irem para a pista. É preciso zelar pela segurança de pilotos e do público. O público teve menos afluência este ano do que no ano passado. O ano passado havia muito mais gente aqui em Ponte Lima e isso aconteceu, aliás, ao longo de todo o Rally de Portugal, o que se justifica, obviamente, com o mau tempo, o péssimo tempo que serviu de cenário ao Rally de Portugal nesta edição 2001. O carro número 0 a chegar então ao final do troço de Ponte de Lima Sul. Repito, são apenas 11 quilómetros para decidir a vitória. Tommy McKinnon e Carlos Sainz vão de certo andar a fundo, eles vão dar o tudo por tudo. Carlos Sainz tem um andamento espetacular quando está a decidir a vitória nas últimas classificativas. Ele que tem andado com um andamento muito regular nas duas primeiras provas do Mundial. Em Monte Carlo ele foi segundo, na Suécia foi terceiro. Recordo que já o ano passado em Ponte Lima assistimos à discussão da vitória no Rally de Portugal e nessa altura foi entre o Subaru de Richard Burns e o Peugeot de Marcos Gronholm. Marcos Gronholm que uns meses mais tarde viria a sagrar-se campeão do mundo de rallies. Apesar disso ele foi segundo no Rally de Portugal edição 2000. A vitória foi então para Richard Burns com um andamento impressionante em Ponte de Lima, fulminar o piloto sueco Marcos Gronholm. Se não me engano, se não estou em erro, nessa altura a partida para a classificativa de Ponte de Lima Sul, a diferença entre os dois andaria à volta de 1 segundo. Desta vez então ainda mais dramático o final do Rally de Portugal. Será um final de nervos em Ponte de Lima Oeste e depois que foi anulada Ponte de Lima Este, eles andaram completamente a fundo. O Carlos Sainz conseguiu certamente a escolha ideal de pneus para este piso muito duro de Ponte de Lima, mas também bastante escorregadio. Ele teve no início do Rally alguns problemas de acertos na escolha de pneus. Isso tinha-lhe acontecido também nas últimas duas provas, as primeiras provas do Campeonato do Mundo deste ano. Pela primeira vez neste Rally de Portugal, primeira e última, já que é a última classificativa, não chove. A chuva acompanhou o Rally ao longo de todas as classificativas e a ausência da chuva e de nevoeiro permite-nos também nesta emissão recorrermos ao helicóptero da SIC para alguns momentos espetaculares. Virá aí então, aí está ele, Tommy McKinnon. Escusado será dizer, completamente a fundo, Tommy McKinnon, tetracampeão do mundo. Ele usa toda a pista que pode usar. Espetacular, Tommy McKinnon neste gancho à esquerda. McKinnon, aqui uma ficha muito rápida, 88 provas do Campeonato do Mundo. Aliás, é um dado que deveria estar atualizado. Tommy McKinnon tem sim 100 provas e este é o seu 100º Rally, aliás, mas de qualquer forma então 100º Rally de Tommy McKinnon, ele que termina neste momento. Vamos então a esperar para saber o tempo de Tommy McKinnon. Junto ao Tommy McKinnon está o repórter Luís Marçal. Good morning, Tom. What did go wrong on the last stage before this one? we had a little bit wrong tire choice. We had too much open tire and tire wearing was very hard on first stage, and tires for the last stage they weren't so good anymore, and that last one was coming so fast. I cannot do any better, it's for sure. Do you think it's enough to win? We have to wait and see. Thank you, Tommy. Tommy McKinnon a dizer que escolheu mal os pneus para estas classificativas de Ponte de Lima e por isso perdeu muito tempo em Ponte de Lima Oeste. Acabou por deixar passar Sainz para a frente, a dizer que aqui em Ponte de Lima Sul andou tudo por tudo e que não sabe se será suficiente.
Ficou justificado, então vamos aguardar pela chegada de Carlos Sainz. Visível era também o cansaço de Tommy McKinnon. Já aqui está Carlos Sainz. O tempo de McKinnon, Rui, é 8:52.3. 8:52.3 para Tommy McKinnon. Vamos aguardar o tempo de Carlos Sainz muito rápido nesta fase final de Ponte de Limassol. É a discussão ao segundo, ao 12º, à fração de segundo da vitória no Rally de Portugal 2001. Carlos Sainz, o espanhol, ao volante do Firefox, a recolher muitos aplausos aqui à passagem na fase final de Ponte de Limassol. São os últimos metros para Carlos Sainz. McKinnon não vai embora sem saber o tempo de Carlos Sainz. É isso. Não há nervos que aguentem. A chegada de Carlos Sainz com uma bandeira espanhola a recebê-lo. Ganhou o McKinnon. Carlos Sainz perdeu o Rally de Portugal. Carlos Sainz perde o Rally de Portugal. O vencedor é então Tommy McKinnon, a segunda vitória do finlandês este ano no Campeonato do Mundo. Carlos Sainz já saberá certamente que perdeu o Rally. Sacó 10 segundos en esta última. ¿Saca 10 segundos? Nos sacó él. Ah, os ha sacado, ya lo sabéis. O andamento ha sido muy fuerte la primera, ¿por qué has perdido la segunda? Carlos Sainz visivelmente aborrecido depois de ter perdido. A Luís Marçal, conseguiste apurar quantos segundos perdeu Carlos Sainz? O próprio Carlos Sainz diz que McKinnon lhe ganhou 2 segundos. 2 segundos chegam para ganhar a prova e sobram. Mas Então, vamos já daqui a pouco saber o tempo exato de Carlos Sainz. assim que puderes, então dá-nos o tempo de Carlos Sainz em Ponte de Limassol. Mas Carlos Sainz enganou-se nas contas, Rui Pedro. Ganhou bem mais do que 2 segundos, ganhou 9. Sainz fez 9:01.2, ou seja, 8 segundos e 9 décimos foi quanto Tommy McKinnon tirou a Carlos Sainz nesta última classificativa. Pronto, foi uma nova reviravolta depois do feito que conseguiu a Carlos Sainz em Ponte de Lima Oeste. Aqui em Ponte de Limassol, Tommy McKinnon a andar muito bem e a mostrar que o Mitsubishi Lancer Evolution 6 afinal ainda está aí para as curvas, apesar de Mitsubishi prometer para Sanremo um novo carro. Vamos então, Luís Marçal, ouvir o Luís Celínio. Convidava-te então a perguntar ao Luís Celínio, a pedir ao Luís Celínio um comentário a esta vitória do Tommy McKinnon. Luís Celínio é o comentador da SIC para a Rádio Portugal. Luís, o Tommy McKinnon disse-me que escolheu mal os pneus para a primeira classificativa. Está explicada aquela recuperação de Carlos Sainz? Eu penso que sim. De qualquer maneira, nós quando vemos apenas os números e não temos ainda o conhecimento dos acontecimentos, naturalmente podemos fazer um raciocínio. E o primeiro raciocínio a fazer era que, na verdade, Sainz tinha feito um tempo extraordinário, tanto mais que tanto Marcos Brunel como Richard Marques tinham tempos semelhantes ao de McKinnon. Mas também poderíamos pensar que esses tempos semelhantes não nos diziam nada, porque o McKinnon teria que andar um pouco mais forte, teria que contar com algum ataque, ainda que menor, de Carlos Sainz. E a verdade, o que se passou, se é correto, o que pelo menos o navegador do McKinnon me explicou a mim, a escolha errada de pneus poderá estar nesta diferença. Mas há muitos pequenos fatores que podem ditar estas diferenças e a verdade, o que tivemos aqui foi sem dúvida um final emocionante no TAP Rally de Portugal. E a chegar ao final do TAP Rally de Portugal está Marcos Gronholm, o campeão do mundo em título. Não vai conseguir passar além do terceiro lugar. Vamos esperar que Marcos Gronholm... Hello Marcos, good morning. The third place in this Rally Portugal. What do you think? It was not what we were expecting. Okay, it was very difficult rally, so very hard for the car and for the drivers, so it's okay. These are your first 4 points on the championship. Do you think that you can fight for the title? I don't know yet, we have to see. It's long season. What was harder in this rally? Everything. Bad conditions. But what about the public and the organization? Public was okay. Marcos Gronholm a dizer que o rally foi muito difícil, que as condições foram muito problemáticas para o finlandês, a dizer também que espera que estes pontos o relancem na luta pelo título, não sabe se vai conseguir revalidá-lo, e a dizer uma coisa importante, que o público português se portou muito bem. Muito bem, isso é uma boa notícia, essa opinião de Marcos Gronholm. Já estamos a ver Richard Burns, o vencedor do ano passado, que o ano passado então venceu a luta com Marcos Gronholm. Este ano ficará certamente atrás do campeão
campeão do mundo, Richard Burns em Subaru Impreza, ele que gosta particularmente do nosso rally, e o Subaru costuma ter uma boa prestação em pisos de terra. Ele já está então a chegar ao final da classificativa. Vamos aguardar para saber de qualquer forma o tempo. Rui Pedro, já agora o tempo de Grenoble, 9:34.2. Vamos tentar falar com Richard Burns. Hello Richard, good morning. Last year you won, now 4th place. Why? Good question. Had a few problems, and on the first day, you can't keep the speed when you're not being the first few cars in the road. So that's a good reason. And what about the championship? Are you ready to fight for it? What is left? Of course, there's only 3 rallies gone, and there's another 11 to go. So of course. Thank you. Richard Burns a dizer que só conseguiu o 4º lugar neste TAP Rally de Portugal porque não foi dos primeiros a sair para a pista, e com estas condições é difícil manter um bom andamento, não estando nos primeiros a vir para os troços do TAP Rally de Portugal. A dizer também que ainda há muitos rallies para a frente e que promete, pelo menos isso, lutar pelo título de campeão do mundo. Sim, ele agora estava bastante mais calmo, mas nomeadamente em Baltar e no na segunda etapa, ao longo de todo o dia, ele foi criticando as opções da organização de não anular mais troços. Ele queria inclusive que não se fizesse Baltar, estava muito nervoso, dizia que não valia a pena fazer 3 km naquelas condições, que aquilo não servia para nada. Entretanto, temos aqui a François Delacour a terminar a prova. Mais pontos para o francês determinado em mostrar à Peugeot, que o dispensou depois do final da época passada, em mostrar à Peugeot que a idade é um posto e que a experiência ainda o pode levar a uma posição importante no Mundial de Rallys. O tempo de Richard Burns é 9:08, bastante melhor que Marcos Grenoble. Ainda assim não chega para bater quer McKinnon, quer Carlos Sainz. Muito bem, ficamos então com o tempo de Richard Burns. Vamos agora aguardar. Vimos ali uma pedra muito grande a ficar no meio da estrada, atirada pelo Farfocus de François Delacour. Vamos aguardar pelo tempo do francês. Poderá ser um indicador interessante compararmos o tempo dele com o tempo de Carlos Sainz. Vamos então aguardar. É a chegada agora ao controlo do francês François Delacour. Luís Marçal. Já cá está o francês François Delacour, tira agora o capacete, também a máscara protetora, olha para o lado. François, c'est un rallye très difficile. Comment tu fais, toi? Está a conferir os tempos dos que chegaram antes de Delacour, juntamente com o navegador. François, c'était un rallye très difficile, non? Ouais, très difficile, beaucoup de boue. Je suis un peu déçu pour Carlos parce que je pense qu'il avait fait un grand rallye et pour Ford ça aurait été bien qu'il gagne, mais bon, c'est comme ça, c'est la course. Merci. François Delacour a dizer que o rally foi bastante difícil e também a dizer que tem pena por Carlos Sainz não ter conseguido ganhar, já que ele fez um último esforço assinalável. São pelo menos as palavras do colega de equipa de Carlos Sainz. Sim, ele que tem uma tarefa, diria talvez, ingrata. Ele não tem a prioridade que tem Carlos Sainz ou Colin McRae na equipa. Já estamos a ver o primeiro Hyundai em pista. Não consegui ver o número, não sei se será certamente Kenneth Eriksson. Os carros vêm muito sujos, é muito complicado perceber quem são os pilotos agora. Talvez é Alistair McRae. Alistair McRae então completar o Rally de Portugal com o Hyundai WRC, Hyundai Accent WRC, um carro que tem tido um comportamento bastante melhor do que o seu antecessor, o Hyundai Coupé, que foi um verdadeiro desastre para a marca coreana. Delacour fez bem pior que Carlos Sainz. 9:26.3 foi o tempo de François Delacour. 9:26.3 para François Delacour. Agora aguardamos então o final da classificativa para o escocês Alistair McRae, irmão de Colin McRae, que desistiu com problemas mecânicos no Ford Focus, não chegou ao fim do TAP Rally de Portugal.
Um bom resultado para a Hyundai no Rally de Portugal, a chegar ao fim com os 2 carros. À partida, a Kenneth Eriksson irá também completar o Rally de Portugal. Luís Marçal, o tempo ou o comentário de Alistair McRae? Vamos ouvir, Alistair. So for me, I'm very happy. Very good for all the guys. They've worked very hard to get the car here, so it's good. This new car, It's better, but very difficult to say how much. The conditions are so bad in this rally that, okay, we see in the next rally. and this rally. Alistair McRae está bastante satisfeito com o carro, diz que não dá para perceber muito bem se o carro é bom num rally como este, dizer que o rally foi muito difícil, mas também satisfeito por este 6º lugar, ganha mais um ponto para a Hyundai no Mundial de Marcas. É um ponto precioso e é de facto um excelente indicador a fiabilidade do Hyundai Accent WRC numa prova como o Rally de Portugal, com as condições que tivemos no Rally de Portugal. Deverá estar a chegar o próximo carro. Vemos aqui um momento da passagem de Alistair McRae, uma condução exímia, um condutor muito experiente, ele já tem muitos anos de pilotagem. Vemos então agora sim Kenneth Eriksson, um veterano também dos rallies. O outro Hyundai, o de Alistair McRae, fez 9.26.3. 9.26.3. Vamos ver qual é o tempo de Kenneth Eriksson, ele que, se tudo correr como previsto, deverá terminar o Rally de Portugal, edição 2001, no 7º lugar. Muitas pedras a saltarem à passagem dos primeiros concorrentes nesta última classificativa Ponte Lima Sul. Espetacular a negociar ali aquele gancho à esquerda a Kenneth Eriksson. Então o final da classificativa para Kenneth Eriksson. Vamos então aguardar o tempo do segundo Hyundai Accent WRC.